Na lição de número 9, nós vamos estudar Constantino e o período pós-Niceno. Nós vimos que esse concílio de Nicéia, realizado no ano 325, dividiu a história em dois períodos: anti-Niceno, do ano 170 até 325, e pós-Niceno, na sequência do ano 325. A lição 9, texto 1. Ascensão de Constantino. Ascensão de Constantino. Antes, porém, o estudante da Bíblia, o livro que não pode estar ausente é a Bíblia Sagrada. 66 livros. 30. Mas nós vivemos na Terra. Nós fazemos parte de uma população. E pelo menos duas matérias seculares são importantes para o nosso entendimento. Pelo menos duas matérias seculares: a história e a geografia. Geoterra, grafia, descrição. Então, sabendo disso, existe na história muitos personagens e muitos acontecimentos que, mesmo não estando na Bíblia, precisam ser conhecidos por quem queira estudar a mesma. Esses personagens e fatos, na medida do possível, nós vamos colocando pelo menos um resumo dos mesmos em nossos livros. É o caso dos impérios. Pela Bíblia, do entendimento extraído do capítulo 17 de Apocalipse, foi dito a João, capítulo 17 de Apocalipse, foi dito a João que isso se encontra no capítulo 17 e o versículo 10. E também são 7 reis. Quando nós falamos em reis, nós estamos falando em reinos. 7 reis, 7 reinos. São também 7 reis. 5 no final do ano do primeiro século. João está com mais ou menos quase 100 anos. Então foi dito a ele: 5 já caíram no tempo de João, e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Uma simples leitura aqui, nós não conseguimos entender isso. Agora a história vai nos ajudar a localizar no tempo e no espaço esses 5 reis, 5 reinos, que está dito aqui. 5 já caíram. Primeiro reino, o reino do Egito. O Egito dominou o mundo de 1600 até 900. Na sequência, é Deus que levanta reinos e é Deus que derruba reinos. É Deus que levanta reis e é Deus que derruba reis. Deus é o autor da história. No ano 90, o Egito tendo cumprido o seu papel, o Egito caiu. Deus levanta a Síria. Agora Deus vai trabalhar através do reino da Síria, do ano 900 até 612. 612, a missão de Deus com a Síria havia terminado.
Deus levanta reinos e Deus derruba reinos. No ano 612, Deus vai levantar o Império Babilônico. De 612 a 331, Babilônia vai 612 até aqui. 612 até 331, Babilônia vai dominar o mundo. Deus vai derrubar o Império Babilônico e vai levantar o Medo-Persa, concílio dali. Os Medo-Persas dominarão a terra, sempre sem saber, cumprindo um propósito de Deus, até o ano 146. 146 termina a missão de Deus com os Medo-Persas, e Deus levanta a Grécia. Esses são os 5 que já caíram. Com a queda da Grécia, Deus vai levantar o Império Babilônico, o Império Romano. É este que diz aqui que ainda existe. O Império Romano começou no ano 146 e no tempo de João ainda existia. Mas Deus vai dizer aqui que outro ainda não é vindo. Ponto e vírgula. E quando vier, esse ainda não veio. Esse ainda não veio. Mas quando vier, convém que dure pouco tempo. Durará, pelo nosso entendimento, 7 anos. Será o reino do Anticristo. Durará, pelo nosso entendimento, 7 anos. Então, o conhecimento da história e o conhecimento da geografia nos ajuda no entendimento da palavra de Deus. Então, o estudante de Bíblia deve ter, além da Bíblia, pelo menos, conhecer a história e conhecer a geografia. Vimos então aqui que é o caso dos 6 reis, 6 grandes reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. É o caso de alguns conflitos, alguns concílios. Também é o caso de alguns concílios. E, dentre eles, o Concílio de Trento, que o estudante de Bíblia precisa estar familiarizado com as decisões do Concílio de Trento. Agora nós vemos aqui que é o caso também do imperador Constantino. Esse imperador nós precisamos conhecer a sua história. E o básico, você vai encontrar nesse livro da Tese, o básico, aquilo que vai ser necessário para você. Depois você poderá encontrar em muitos outros livros, aprofundar-se em cada um desses assuntos. Então, Constantino, o Grande, viveu entre os anos 272 e 337, sendo filho de Constâncio Clódio e de Helena. Constâncio Clódio foi um tetrarca, seria um segundo escalão do Império. E nós temos aqui que o pai dele então foi um tetrarca. E nomeado pelo imperador Diocleciano. Da mesma maneira, no Novo Testamento, quando se diz que tetrarca Herodes, as pessoas não sabem. Herodes governava uma tetrarquia, 4 regiões de Israel. Então aqui, quando morreu, Constantino vivia na corte de Diocleciano, indo posteriormente juntar-se a seu pai. Quando este morreu, em 306, Constantino foi designado Augusto,
diante do testamento de seu pai e o apoio do exército que se manifestou favorável. Agora nós temos dois Augustos, Galélio e Constâncio, sendo também dois dos Césares. Maximiano e Severo são os dois Césares, Maximiano e Severo. Após a morte de Constantino, Diocleciano começou a disputa pelo poder central. E você tem aí no livro um pequeno resumo de como isso aconteceu. Eram dois imperadores e agora começa uma disputa pelo poder central. E nós vimos aqui pelo livro, isso está na história, que ia se travar uma batalha decisiva. Dessa batalha seria definido quem seria o único governante. E nós temos aqui que antes, no dia anterior à batalha, e há aqui um destaque para Helena. Helena, mãe de Constantino, realmente se converteu e ela se tornou uma bênção e a história registra o trabalho realizado por ela. Então, segundo a história, Helena, mãe de Constantino, era cristã. Seu pai, Constâncio Clóvis, não. Porém, ele não tratou mal os cristãos e tinha a simpatia destes. O mesmo acontecia com Constantino. Havia de esses dois reinos teria que ser reduzido em um. E nós temos aqui que a batalha é travada. A batalha decisiva pelo poder ficou conhecida como a Batalha da Ponte Milvius. Essa ponte era sobre o rio Tigre, estando próxima de Roma. E nós vamos ver aqui que Deus muitas vezes se revelou ao homem, através de visões, sonhos, revelações. Deus sempre procurou falar com o homem. E nós podemos acreditar que esse registro da história está de acordo com a vontade de Deus. Segundo o registro da história, na noite anterior à batalha, Constantino sonhara. Deus fala também através de sonhos. Deus fala através de visões. Deus fala através dos seus servos. E Deus fala através da sua palavra. E Deus tem o prazer de falar com o homem. Deus criou o homem para ser seu companheiro. Eu posso adiantar para vocês que Deus tem o prazer de poder falar com o homem. Único ser, criado com duas naturezas. Único ser criado com duas naturezas. Uma natureza material para viver na terra e uma natureza espiritual para viver eternamente com Deus no céu. Então eu posso pensar que Deus criou o homem para ser seu companheiro. E é o desejo de Deus habitar com o homem. Agora, para habitar com o homem, este precisa cumprir uma condição: ser santo. Deus, para habitar com Deus, é preciso ser santo. Então Deus se revela de muitas maneiras. Segundo o registro também da história, na noite anterior à batalha, Constantino sonhara. E no sonho, ele se encontrava na ponte Milvius. Ali, ele teria tido uma visão, na qual via uma cruz. E por cima da mesma estava uma inscrição na qual dizia: In loc signo vicis.
Eu tive o privilégio de estudar latim 4 anos. E alguma coisinha a gente ainda lembra. Alguma coisinha a gente ainda lembra. Então, esta expressão em latim significa em português: com esse sinal vencerás. O Constantino creu, ele creu que aquela visão foi dada por Deus. Ele creu. E é aí que muita gente perde a bênção. Porque Deus quer falar, Deus quer revelar, uma pessoa não crê. A pessoa é incrédula. Então, aqui o Constantino creu. E como ele creu, aconteceu. Deus deu a ele a vitória. Deus deu a ele a vitória. Ele vai se tornar então imperador de todo o território romano. No texto 2, Constantino, imperador de Roma. Constantino, imperador de Roma. Constantino tornou-se assim imperador romano do Ocidente, enquanto que Licínio era o imperador do Oriente. O império estava dividido em 2 partes, Ocidente e Oriente. O império foi dividido entre 2, até que em 324, Constantino teria vencido Licínio e tornou-se único imperador. Um dos motivos pelo qual Constantino declarou guerra a Licínio foi porque havia um acordo entre os dois de não perseguir os cristãos. Mas o Licínio continuou perseguindo a igreja. Deus então vai usar o Constantino para derrubar Licínio. E Constantino se torna o único imperador romano. Isso nós estamos aqui por volta do ano 305. Vocês viram que do ano 64 até 305, a igreja foi continuamente perseguida. Continuamente perseguida. Mas 10 imperadores se destacaram. 10 imperadores se destacaram. E a história registra sobre isso. E nós vimos nas lições anteriores. Constantino, o imperador Constantino e a igreja cristã. Segundo a história, Constantino nunca se converteu realmente. Sua mãe, sim, era cristã. Somente aceitou o batismo cristão no leito de morte, tendo sido batizado pelo bispo Eusébio de Nicomédia. Então, certo escritor chamou de um grande cristão de alma pagã. Um grande cristão de alma pagã. Sabe-se, no entanto, que ele fez do cristianismo a sua bandeira de guerra. Na história, ficou conhecido como protetor dos cristãos. Constantino era, acima de tudo, político. E depois de uma perseguição contínua, do ano 64 até 325, segundo a história, havia no Império Romano 6 milhões de cristãos. 6 milhões de cristãos. Então, quanto mais matava, mais cristão, mais pessoas eram convertidas. Agora existem 2 povos, os pagãos e os cristãos. Constantino sabe que dobrar a igreja ele não vai conseguir. Então ele aplicou aquele princípio: você não pode vencer o seu inimigo, alice a ele. Os pagãos não tinham estrutura. Submeter os pagãos era fácil, mas submeter a escravidão um cristão era difícil. Então, como político, ele tomou uma decisão, transformando a igreja na religião oficial
religião, é o oficial do Império. E eu não sei se isto foi de Deus ou se não foi de Deus. E nós vamos ver a consequência disso. Mas antes da consequência, aqui está escrito que Constantino assinou um decreto acreditando que devia sua vitória sobre o exército de Maxêncio ao Deus dos cristãos. Constantino, juntamente com Licínio, o imperador do Oriente, publicou um edito. Aqui eu vou abrir um parênteses. Quem não estuda, às vezes comete erro. E eu já ouvi muita gente dizer, especialmente falando sobre Daniel, capítulo 6, versículo 13, que Dario publicou um édito. Dario publicou um édito. Então existem duas expressões parecidas, édito e edito. As duas provêm da mesma raiz latina, edictus, mas as duas têm significado diferente. Então eu já ouvi muita gente ensinando, pregando, fazer a aplicação errada. Então vamos diferenciar o que é um édito e o que é um edito. Um pouquinho do conhecimento em português. Edito é uma palavra proparoxítono. Edito é paroxítono. Embora as raízes sejam a mesma, o significado é diferente. Edito significa decreto, sentença, ou parte de uma lei. Edito é diferente. Então, édito é um edital. Antigamente, não sei agora, o juiz colocava muitas decisões, havia um quadro lá, aquilo é édito. Aqui o Constantino publicou um edito. Edito é lei, parte de lei. Então ele publicou um edito. O português às vezes é necessário. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Foi nesse sentido que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. E um dos cuidados que o obreiro precisa ter é melhorar o seu conhecimento de português. Porque quando o obreiro comete erros graves, ele perde a credibilidade. Então, o obreiro precisa procurar melhorar, não apenas no conhecimento da palavra, mas também no conhecimento da sua língua. Isso é importante para aqueles que ensinam ou pregam. E esse edito de Milão, esse documento conferia aos cristãos plena liberdade de culto, bem como a devolução de suas propriedades que tinham sido confiscadas. O Edito de Milão é, sem dúvida, um dos marcos mais importantes da história da Igreja. E nós temos aqui, por esse edito, o domingo como dia de descanso. Sabendo pelo Novo Testamento, pessoas que não estudam Bíblia, dentre elas as testemunhas de Jeová, dizem que foi Constantino que criou o domingo como dia de descanso. O estudante de Bíblia sabe que a Igreja, desde o início, se diferenciou do judaísmo.
O judaísmo se reunia no sábado, mas a igreja, desde o princípio, passou a se reunir no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Jesus. Constantino oficializou isso. Ele transformou isso em lei. Agora, dizer que foi Constantino que criou o domingo como dia de descanso, é torcer a palavra ou não conhecer a história. Constantino, na sequência, como religião oficial do Império Romano, agora a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. Será que isso foi bom? Ou será que isso foi prejudicial? Ainda até hoje tem crente que não pode ser abençoado. Se Deus abençoa, começa a melhorar, daqui a pouco ele daqui a pouco esquece da história dominical, esquece dos cultos, e tem pessoa que Deus, como permissão da palavra, tem que trazer em cabresto curto. Você que não nasceu na roça não entende isso. Tem que fazer um cabresto curto, senão o animal não obedece. E agora, com esse edito aqui, a igreja se torna a religião oficial do império. Outro mais, Constantino passou a dar título de nobreza aos obreiros, marquês, conde, e o Constantino começou a construir templos à igreja durante até o ano 305. A igreja não teve um único templo. A igreja se reunia nas casas. A igreja se reunia nas casas. Não tinha um único templo. Então não é o templo que faz o nosso crente, não. Crente que é crente, com o tempo, sem o tempo, ele mantém a sua fidelidade a Deus. Agora Constantino começa a construir templos, começa a dar título de honrarias aos obreiros, e as coisas mudaram. Na sequência aqui, eu não vou comentar o texto 3 com vocês, porque eu tenho dito que o livro, os nossos livros, foram escritos de acordo com a doutrina tradicional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Agora, esse curso se abriu e hoje nós temos alunos de muitas outras denominações. E esses alunos lá na igreja não recebem do pastor, pode não receber do seu pastor, o mesmo ensino que está aqui no livro. Aqui é a doutrina oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trazida para o Brasil por aqueles dois missionários, Gunnar Vink e Daniel Berger. Então nós pensamos de uma maneira. Eu aprendi com os pais da nossa igreja. E o livro foi escrito de acordo com esse princípio. E de acordo com esse princípio, começa, a partir do ano 305, o segundo período da história da igreja. Na interpretação do capítulo 13 de Mateus, das 7 parábolas contadas por Jesus. Começa então o segundo período, que é o período do joio. Então eu não vou aqui comentar com vocês. O livro é seu. O que você puder tirar daqui para o seu proveito, tire. O que você puder usar nos seus ensinos, use. Mas se contrariar aquilo que o seu pastor ensina na sua igreja, siga o ensino do seu pastor. Eu nunca vou jogar ninguém contra o seu pastor. E nós temos aqui, já tivemos quase todas as denominações.
Por incrível que pareça, nós tivemos aqui, já tivemos até ateu. Já tivemos crentes da cristã no Brasil, muitos presbiterianos, metodistas, batistas. Então, algumas dessas igrejas não seguem o pensamento que nós seguimos. Então, se você puder tirar para o seu ensino, para o seu uso, alguma coisa boa desse capítulo 3, retire. O livro é seu. Este é um pensamento nosso. O texto 4. O inimigo entra em cena. O inimigo entra em cena. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ainda está na sequência do princípio de que as 7 palavras de Mateus 13 fala sobre 7 períodos da história da igreja. O inimigo nós podemos, este inimigo é Satanás. Quem é este inimigo? O propósito aqui é apenas o de lembrar sua existência e a forma sutil com que ele procura agir no meio da igreja. Ele não é onisciente, mas pela numerologia bíblica, ele é o número 6. O número 7 é o número da perfeição. Deus Pai é 7. Deus Filho é 7. O Espírito Santo é 7. É o número da perfeição. O 6 é quase 7. Mas o 6 nunca se tornará 7. Então, Satanás, pela numerologia bíblica, ele é número 6. Ele vai dar ao anticristo todo o seu poderio. O anticristo também será 6. Ele vai dar ao falso profeta todo o seu poderio. E o falso profeta também será 6. Então, a trindade diabólica é representada pelo número 666. É quase, mas não será nunca todo poderoso. Então, esse inimigo, quem é esse inimigo? Estão aqui definindo. Esse inimigo é Satanás. Inimigo de Deus e inimigo do seu povo. Inimigo de Deus e inimigo seu. Porque ele é também inimigo do seu povo. E então nós temos aqui, falamos alguma coisa sobre esse inimigo. É este o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. É este inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Não vamos aprofundar aqui nesse comentário para não confundir aqueles que não seguem o pensamento da nossa igreja mãe, da minha igreja mãe. Então tem um sinal de respeito aos países diferentes, não vamos comentar o que está aqui. Texto 5. Satanás e seu primeiro plano global contra a igreja. Satanás e seu primeiro plano global contra a igreja. Nós colocamos aqui, eu agradeço a Deus, porque Satanás não é onisciente. Sua tentativa visando destruir a plantação de trigo tinha tudo para dar certo. Porém, ele não sabia. Então nós vamos ver aqui, em 2 séculos e meio, de história, sucederam-se 10 grandes perseguições. No calor das perseguições, os homens não dormiram. No calor das perseguições, os homens não dormiram. Homens, a história nos ajuda. E aqui nós temos alguns fatos da história. Homens
como os apóstolos João, Pedro e Paulo, os pais da igreja, como Inácio. Nós vimos que a história da igreja se divide em alguns períodos. Período apostólico, depois o período pós-apostólico. Os obreiros substituíram os apóstolos do ano 100 até agora, depois do ano 100. Depois dos pais apostólicos, nós temos dois períodos na história da igreja. E esses dois períodos são divididos pelo Concílio de Nicéia, ano 325. Pós-Niceno, de 170 a 305, e pós-Niceno, de 305, na sequência até 525, pelo nosso pensamento. No calor das perseguições, os homens não dormiram. Será que hoje alguns homens de Deus estão dormindo? Perguntar não ofende, né? Perguntar não ofende. E também ninguém é obrigado a responder. Mas aqui está escrito: no calor das perseguições, os homens não dormiram. Agora, no Brasil, nós temos liberdade plena para o exercício da nossa fé. Legalmente não há perseguições. Então alguém pode perguntar: será que no nosso tempo alguns obreiros estão dormindo? Não responda. É só para você levantar uma ideia. No calor das perseguições. Então as perseguições tiveram um efeito positivo. As perseguições tiveram um efeito positivo. Agora, o que nos preocupa é o fato de que, não havendo perseguições, será que muitos obreiros estão dormindo? Se isso estiver acontecendo, será que não há uma igreja dormindo? É chamado de igreja. Mas será que está dormindo? A história nos mostra que sempre que havia perseguições, o número de cristãos crescia. Quanto mais matavam, mais gente se convertia. Então, se hoje, se estiver havendo algum obreiro estiver dormindo, se alguma denominação estiver dormindo, nós podemos pensar que a qualquer momento o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode mudar a história. Eu fico feliz porque eu acho que vocês que estão aqui, sábado de manhã, estão aqui, vieram aqui para ouvir alguém ministrar a palavra. Vocês não estão dormindo. Mas muita gente que poderia também estar aprendendo com alguém, não necessariamente aqui, estão indiferentes. Não frequentam a escola dominical, não frequentam a escola de doutrina e parece que isso nos leva a ficar um pouco preocupados. No calor das perseguições, os homens não dormiram. Homem com os apóstolos João, Pedro, Paulo, os pais da igreja, como Inácio, Policarpo, Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e tantos outros. Nos 3 primeiros séculos, os homens não dormiram. Cuidavam do trigo. Nos 3 primeiros séculos, os homens não dormiram. Agora, vamos ver o que aconteceu. Quando a igreja passou a ser a igreja oficial do Estado, quando Constantino começou a construir templos, quando Constantino começou a dar títulos honoríficos. Então, naquela época, quanto mais trigo se arrancava, mais trigo nascia. Segundo a história, no final do século III, o número de cristãos por todo o Império Romano era de cerca de 6 milhões. Era de cerca de 6 milhões. O Império Romano não destruiu a igreja.
Mas a igreja conquistou o Império Romano. Isso é bonito, né? O Império Romano não destruiu a igreja, mas a igreja conquistou o Império Romano. Essa igreja é a mesma ainda. O dono dessa igreja é o mesmo. O fundador dessa igreja é o mesmo. Então, nós podemos imaginar que o Brasil não vai destruir a igreja, mas a igreja poderá ser uma bênção para o Brasil. E se necessário for, o senhor pode acender a fogueira de novo. Não? Eu não queria que isso acontecesse, mas Deus tem os seus propósitos. Mais uma vez, eu dou graças a Deus, porque Satanás não é também onipotente. Seu plano para destruir o trigal foi bom, mas ele não teve poder para cumprir. É bom conhecer a história. É bom conhecer a história. Texto 6. Essa primeira aula nós vamos até 9h30, né? Mas estamos aqui bastante tempo. E aquele negócio lá parece que está parado, né? Se eu puder discernir, lá falta 15 para as 3, né? Isso? Então não fico olhando para aquele relógio lá, não. Texto 6. Misturar em vez de destruir. Misturar em vez de destruir o projeto de Satanás. Dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O projeto do joio, um projeto inteligente, um projeto muito inteligente. Ele é 6. Ele é muito sábio, mas ele nunca será 7. Então o projeto foi muito inteligente, tinha tudo para dar certo e só não deu certo, porque o Senhor Jesus disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E ele tem velado pela sua palavra. A igreja é dele. Sobre esta pedra, disse Jesus em Mateus 16 e 18, falando de si mesmo, sobre esta, falando dele, edificarei a minha igreja. E as portas têm sentido de poder. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceram. Não estão prevalecendo. E não vão prevalecer. Aquela igreja que Jesus chamou de minha vai permanecer aqui até o arrebatamento. Ele cuida da sua igreja. Então, o projeto do joio, segunda parte, a maior semeadura da história. Vamos passar aqui na sequência e, tal como na palavra do semeador, a igreja e o Estado. O edito de Milão acabou criando também um fato novo: o vínculo entre a igreja e o Estado. Nos 3 primeiros séculos, perseguida pelo Estado, a igreja vivia unicamente debaixo da dependência do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu repetir isso aqui. Nos 3 primeiros séculos, perseguida pelo Estado, a igreja vivia unicamente debaixo da dependência do Senhor Jesus Cristo. Ela não precisava da proteção dos homens, ela não precisava aliar-se ao governo. A igreja permaneceu debaixo das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, depois de 313,
o Estado começou a cooperar e patrocinar as atividades da igreja. Depois de 313, o Estado começou a cooperar e patrocinar as atividades da igreja. Então, a igreja passou a fazer uso do poder do Estado. A igreja passou a fazer uso do poder do Estado. E, usando este de perseguida, passou a perseguidora. De perseguida, passou a perseguidora. Usando a força do braço da carne para obrigar os pagãos a se converterem. Isso está na história, nós não estamos inventando. A igreja passou a obrigar os pagãos a se converterem. Mas, biblicamente, só existe uma maneira de levar os pagãos a se converterem. E Jesus deu a forma. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É desta forma que nós temos que convencer o pecador. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E assim que se ganha a alma. Essas almas precisam agora ser estruturadas na palavra. Então vem a segunda ordem de Jesus. Primeira, pregai. Ide pregai. Pregando, haverá conversões. Pregando, haverá crentes novos na igreja. Pregando, haverá filhinhos na igreja. Pregando, haverá filhinho na igreja. E a Bíblia é um contexto. Isso me faz lembrar aqui da expressão usada por João. Primeira epístola de João. Bíblia é um contexto. Se a cor nós estamos falando um assunto puxa outro, e quando a gente tem um certo conhecimento, a gente vai entendendo Bíblia. Primeira ordem, ide pregai o Evangelho. Pregando, haverá conversões. Esses convertidos, biblicamente, são chamados de... essa conversão é conhecida como novo nascimento. A pessoa nasceu de novo. Nascendo de novo, nós temos uma nova criatura. Uma nova criatura. E, biblicamente, essa nova criatura, biblicamente, é chamada por João de filhinhos. Filhinhos. É claro. Eles nasceram agora. São filhinhos. Então, o apóstolo João mostra no capítulo 2 da sua primeira epístola três períodos na história do cristão. 3 períodos. Primeiro, ele diz aqui: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, filhinhos aqui são novos convertidos. Novos convertidos. Esses filhinhos precisam de ensino. Precisam de ensino. E o apóstolo João está ensinando. Primeira coisa que o novo convertido precisa saber. Primeira coisa que o filhinho precisa saber. Quem perdoou o pecado deles? Vocês estão aqui porque alguém perdoou o pecado de vocês. Então o apóstolo João vai dizer: filhinhos, pelo seu nome, os novos convertidos precisam ser estruturados na pessoa de Jesus. Primeira coisa que ele precisa conhecer: Jesus, pelo seu nome, nos são perdoados os pecados. Agora, o apóstolo João vai dizer no versículo 28, e agora, filhinhos, se não ensinar, se não estruturar o filhinho em Cristo, ele não vai permanecer. Agora o apóstolo João, na sequência, diz no versículo 28, agora, filhinho, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Agora, o apóstolo João, em segundo momento, vai ensinar os filhinhos sobre o arrebatamento da igreja. Esses filhinhos, eles
estruturados na palavra de Deus, tornaram-se mancebos, cresceram, passaram de uma fase para outra. Agora, esses filhinhos estruturados na palavra, que agora são mancebos, o apóstolo João vai dar a eles doutrina. Aos mancebos, versículo 13, a segunda parte. Porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, agora o filhinho virou jovem. Escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Através do ensino, o filhinho se torna jovem. E através do ensino, esse filhinho vai permanecer nele. São esses mancebos, segunda fase da história cristã. Esses filhinhos estruturados se tornaram jovens. E esses jovens, cheios do conhecimento da palavra de Deus, são esses jovens que vão levar o Evangelho. São esses jovens que vão ali de frente. É o que o apóstolo João diz aqui. Jovens, escrevo, porque já venceste o maligno. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Versículo 14. A palavra de Deus habita em vós. Então, esses jovens são aqueles que vão na linha de frente. Eu já fui filhinho, eu já fui jovem, mas eu estou agora na terceira fase da vida cristã. E a terceira fase é a de pais. Os pais ficam na retaguarda, dando apoio àqueles que estão na linha de frente. Deu para entender? Então, aqui nós temos aqui que uma coisa aqui vai puxando a outra vai puxando uma. A Bíblia é um contexto. A igreja e o Estado. Agora depois, então, o Edito de Milão acabou criando também um fato novo, o vínculo entre a igreja e o Estado. Nos 3 primeiros séculos, perseguida pelo Estado, a igreja vivia unicamente debaixo da dependência do Senhor Jesus. Agora, depois do ano 313, o Estado começou a cooperar e patrocinar as atividades da igreja. Então, a igreja passou a fazer uso do poder do Estado. E usando isso, de perseguida passou a perseguidora, usando a força do braço da carne, para obrigar os pagãos a se converterem. Obrigar os pagãos a se converterem. Obrigar os pagãos a se converterem. Esta, certamente, era uma ideia muito diferente daquela do senador que saiu a semear. Por outro lado, sendo dono do poder do qual o cristianismo dependia, Constantino não abria mão de interferir e de ter voz nos negócios da religião. A igreja não pode ser dependente do Estado. Aqui, a igreja não precisava de dinheiro do povo. O Estado patrocinava tudo. Mas hoje, esta igreja, ela não está afiliada, ela não está subordinada ao Estado. Ela não recebe subvenção do Estado. O Estado não constrói templos para a igreja. Isso é muito bom. A igreja é um povo livre. Agora, como é que a igreja vai se manter? Agora, abriria aqui um leque para falar sobre a contribuição da igreja, né? Um assunto puxa outro, mas eu vou evitar falar. Só lembrando você que a igreja não recebe subvenção, não. E isso é muito bom, porque a igreja pode manter a sua liberdade, Votar é um dever do crente. Nós somos cidadãos. Votar é um dever, escolher o governo. Agora, nós não vamos escolher um governo para depois
nos pagar. Não. Escolhemos o governo e ele agora, no princípio democrático, o poder está nas suas mãos. Então, é muito bom hoje esse sistema. A igreja hoje não depende do governo. Agora, a igreja é um organismo vivo. A igreja, existem dois tipos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, com vocês, eu estou vendo vocês. A igreja visível é onde você congrega. Agora, essa igreja tem necessidades financeiras. Essa igreja tem necessidades financeiras. Então aqui há um leque para ensinar sobre a necessidade da contribuição da igreja, e eu não vou fazer isso agora. O assunto nosso é outro. Mas fica claro que uma igreja que não está vinculada ao governo também não tem que obedecer às ordens desse governo. Nós estamos debaixo de uma Constituição. Obedecer à Constituição é um dever. Para tudo aquilo que o governo trouxer a lei da Constituição, não estamos obrigados a obedecer. Não estamos. E vamos passar então aqui para a lição 10. Lição 10. E nós estamos aqui andando de acordo com o horário. Lição 10. O que foi a Idade Média? O que foi a Idade Média? Eu de Bíblia sou estudante. A de história eu conheço. Eu sempre fui muito boa de história. Então, história, eu posso ensinar história. Bíblia, eu sou estudante. Cada dia estou aprendendo alguma coisa nova. E nunca vou conseguir entender tudo que está na palavra de Deus. Então, aqui nós temos que o que foi a Idade Média? O que foi a Idade Média? O título, a título de compreensão, vamos dizer que a história pode ser dividida em grandes períodos, aos quais damos o nome de idades. Assim é que se fala em Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, etc. O fim de uma idade e o início de outra, o fim de um período e o início de outro, então o fim de uma idade e o início de outro sempre foi assinalado por um grande acontecimento, sendo que a mudança operou ao longo de um certo período de tempo, e não de um momento para outro. A mudança se operou no espaço de um tempo, e não de um momento para o outro. Assim é que o grande acontecimento que marcou o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna foi a queda do Império Romano do Ocidente. O que marcou o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média foi a queda do Império Romano do Ocidente. Agora isso nos reporta ao conhecimento da história. O Império Romano, implantado no ano 146 a.C. Esse Império Romano, que queria destruir a igreja, ele não durou muito tempo. No ano 395, o Império Romano foi dividido em dois. Pronto. Divisão enfraquece. O Império Romano foi dividido em dois. O Império Romano do Ocidente ficou com a capital em Roma. O Império Romano do Oriente ficou com a capital em Constantinopla.
Deixa eu abrir aqui um parênteses para falar de Constantinopla. Depois nós vamos voltar aqui onde nós estamos. Quando nós estamos ministrando, de vez em quando a gente sai do assunto para acrescentar alguma coisa. É preciso saber onde é que nós estávamos antes, né? Às vezes o ensinador sai do assunto e de repente ele esquece onde estava e foge do assunto. Então, o Império Romano, que pretendia destruir a igreja, no ano 395 dividiu em dois. Pronto. Divisão que enfraquece. O Império Romano do Ocidente ficou com a capital em Roma. O Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. Durou até 1556. Constantinopla, se você quiser, foi fundado por Constantino, colocou seu nome. Mas esta cidade ainda existe. Essa cidade ainda existe. Então, quando nós falamos em Constantinopla, hoje nós levamos até, a partir de 1923, ela passou a se chamar Istambul. Istambul, maior cidade da Turquia. Essa cidade, uma parte está na Ásia, a outra parte está na Europa. Hoje é ligada por uma ponte. Maior cidade da Turquia, mas não é a capital. A capital é Ankara. Ela é a maior cidade da Turquia e a quarta maior cidade da Europa. Então, isso aqui é história. Isso aqui é uma história que está ligada à Bíblia. Então, você pode conhecer Istambul, a antiga Constantinopla. Eu tive o privilégio de estar lá, uma grande cidade que sobreviveu. E ainda está no mesmo lugar. Fazia parte, ela foi a capital do Império Romano do Ocidente. Voltando aqui, então, o Império Romano acabou em 1553, o Império Romano acabou. Acabou no Oriente, acabou no Ocidente, acabou. Mas, então, a Idade Média, o fim da Idade Média e o início de outra, sempre foi assinalado por um grande acontecimento, sendo que a mudança ocorreu ao longo de um certo tempo e não de um momento para o outro. Assim é que o grande acontecimento que marcou o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média foi a queda do Império Romano do Ocidente, com sua capital em Roma, no ano 476. A igreja, que viria a ser católica romana, vinha crescendo e se fortalecendo politicamente, desde que o cristianismo foi transformado na religião oficial do Império pelo Imperador Constantino. Então aqui nós vamos ver como a igreja se tornou romana. Com a queda do Império Romano, o espaço ficou vazio. Agora nós temos aqui que a Igreja Católica Romana foi ocupando os espaços vazios deixados pelo Império Romano. E o Papa, os bispos foram ocupando o poder antes exercido pelo imperador. Então aqui nós vamos ver que 5 bispos, o poder centralizado. Então o poder foi passando da mão, de uma mão para outra mão, do poder secular para o chamado poder religioso. Se a gente entender, a gente vai entender como surgiu a Igreja Católica Romana. E ela estava agora
ia crescendo e fortalecendo politicamente, desde que o cristianismo foi transformado na religião oficial do Império. Ela estava agora procurando centralizar seu governo como única pessoa, uma única pessoa. Ela estava tentando centralizar seu governo numa única pessoa. As igrejas eram independentes. Cada igreja tinha o seu pastor. Então as igrejas eram independentes. Agora aqui, não tinha vínculo nenhum com o Estado. Ela estava agora procurando centralizar seu governo numa única pessoa, uma vez que o poder era, então, distribuído nas mãos de 5 bispos, 5 grandes igrejas. Roma, isso aqui é bom, uma pergunta para a prova, né? 5 grandes, o cristianismo estava reduzido em 5 grandes igrejas. Roma, Constantinopla, mas eu posso adiantar que não está na prova. A prova está feita. Se eu não tivesse, eu ia colocar, mas a prova já está acima. Então, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. O bispo de Roma, se você entender, você vai entender como a igreja romana se tornou a maior religião da terra. Perceba aqui, a de Roma, contudo, vinha ganhando a primazia, favorecida que era pelo poder econômico. Essa igreja se tornou a mais rica dela. Agora, fazendo uso do seu poder econômico, a igreja romana está tentando ser a única igreja. E nós temos aqui o primeiro bispo que tentou fazer isso. Ele é o primeiro bispo de Roma, entre 440 e 461, sustentou seu direito de impor ordens aos demais bispos. Sustentou o direito de impor ordem aos demais bispos. Porém, sua pretensão foi contestada pelo bispo de Constantinopla. Fato este que impediu de se impor como bispo universal. Então, Leão I tentou, não conseguiu. Finalmente, isso para você entender como a igreja se tornou romana e como acabou ocupando todo o território antes ocupado pelo Império Romano. Finalmente, no ano 606, Bonifácio III se declarou bispo universal. Isso aqui você não precisa decorar, mas se necessário, você precisa encontrar. E para encontrar, você tem muitos livros. Agora, esse livro aqui facilitou para você. 80% daquilo que você vai precisar para o seu gasto, você vai encontrar aqui. O restante, você tem todo o tempo para procurar. Em 66, Bonifácio III se declarou bispo universal, não encontrando oposições. Foi reconhecido como tal. Estava criado o primeiro Papa. Consolidado, eu ia abrir um parênteses aqui para falar de Pedro, que dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Agora eu estou dizendo que o primeiro que se consolidou foi em 606. Não há nenhum registro de Pedro ter estado em Roma, nenhum registro. Mas não é o assunto de agora. Aqui nós estamos falando como a igreja romana se tornou, como essa igreja se tornou universal. Concluindo o poder, consolidando o poder numa única pessoa, o Papa tornou-se o Senhor absoluto, consolidando o poder numa única pessoa. O Papa tornou-se o Senhor absoluto da Igreja, que se estendia
por todo o antigo Império Romano. Por todo o antigo Império Romano. Agora vamos ver aqui. Uma noite que durou 1000 anos. Uma noite que durou 1000 anos. A história da Igreja Romana e a história da Igreja que Jesus chamou de minha. A Igreja Jesus chamou de minha. Nós vemos que até o ano, por volta do ano 313, a Igreja existente na terra era a terra que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora nós vamos ver que os homens foram ocupando os espaços. E parece que Jesus foi sendo deixado de lado. Então vamos ver aqui na sequência o que nós temos. É assim que alguns denominam a Idade Média, que é o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, 476, e a queda do Império Romano do Oriente, com o capitão em Constantinopla, 1453. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja, na pessoa do Papa, que já possuía o poder religioso, a Igreja, na pessoa do Papa, que já possuía o poder religioso, assumiu indiretamente também o poder político, com condições de impor a vontade da Igreja aos governantes. Foi então que a Igreja de Roma, como senhor absoluto da situação, impôs a mais longa e a mais cruel ditadura de todos os tempos. A mais longa e a mais cruel ditadura de todos os tempos. Muitos papas já pediram perdão por esse pecado cometido. E recentemente também o Papa Francisco apresentou mais um pedido de perdão. Eles reconhecem o que fizeram da igreja nesse período. O que fizeram da igreja? Então, a igreja única e absoluta era aquela proclamada. A verdade única e absoluta era aquela proclamada pela igreja. Isso chama terrorismo mental. Terrorismo mental. Só havia uma verdade. E essa verdade era aquela determinada pela igreja. Ninguém podia discordar dessa verdade. A Igreja Católica, nós não falamos mal da Igreja Católica, não. Agora, quem conhece a história não pode negar a história. Aconteceu assim a história. Então, quando nós estamos falando aqui, eu estou falando a história. Essa história está escrita. Então, nada de falar mal da Igreja Católica, não. Nós estamos aqui mostrando o que fizeram com aquela igreja chamada católica. E o mundo, sob a ditadura da igreja, viveu sob o domínio do terrorismo mental. Para manter o povo submisso à escravidão, é preciso conservá-lo na ignorância. Para manter um povo na escravidão, é preciso conservá-lo na ignorância. É fácil dominar o ignorante, mas é muito difícil dobrar o sábio. Então, a Igreja Católica, na verdade, nunca foi favorável ao desenvolvimento, isso desde o seu início. A Igreja Católica, na verdade, nunca foi favorável ao desenvolvimento, isso desde o início. Nesse sentido, uma das suas providências foi a de retirar a palavra de Deus do alcance do povo, proibindo sua leitura. Retirar a palavra de Deus do alcance do povo, porque com a palavra de Deus
Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como manter esse povo da escravidão espiritual? Tirando a palavra de Deus. Que através da palavra de Deus conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tiraram a palavra de circulação, proibindo a leitura. Pela Bíblia, o homem pode alcançar a liberdade, e um homem livre sente necessidade de caminhar em busca da perfeição. Um homem livre sente a necessidade de caminhar em busca da perfeição. Esta é uma verdade bíblica, pois o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é perfeito. Então, procurar a perfeição, procurar melhorar, faz parte da natureza do homem. Na sequência, senhora do poder, na pessoa do Papa, a igreja tornou-se dona da verdade. A igreja, no exercício de um poder, ao mesmo tempo secular e político, espiritual e religioso, escravizou o povo, a escravidão material, bem como o espírito ou a consciência, a escravidão espiritual ou mental. Esta é a pior de todas as ditaduras. Não é sem razão que a história secular denomina a Idade Média de a noite que durou 1000 anos. Isso está em toda a literatura. Isso aqui não está, está em toda a literatura. Todos os padres conhecem, todos os religiosos conhecem, todo católico pode conhecer, está na história. Está na história. Não estou inventando. E não estou falando mal, estamos falando aqui a verdade. Esta era proibido pensar, raciocinar, buscar a verdade. A única verdade que tinha que ser, aquela ditada pela Igreja, através do Papa. A única verdade tinha que ser aquela ditada pela Igreja, através do Papa. Nesse aspecto, ele era considerado infalível. Isto em todos os campos da atividade. A própria ciência estava sob o domínio da Igreja. A própria ciência estava sob o domínio da Igreja. Isto está em toda a literatura secular. Todos os padres conhecem, todos os bispos conhecem. Nós não estamos inventando história, nós estamos comentando a história. Se ela dissesse, se a igreja dissesse que a terra não girava, se ela dissesse que a terra não girava, que era imóvel, esta era a verdade que deveria ser aceita. Galileu afirmou que a terra girava em torno do sol. Teve que retratar publicamente. Isso está na história. Ele teve que retratar publicamente para não ser queimado vivo. A igreja não administra. A igreja não admitia oposição ou contestação. Discordar da sua verdade significava condenação à morte, se não houvesse retratação. Dentro dos instrumentos da igreja, criados e utilizados pela igreja do Papa, vamos fazer menção de apenas a Sociedade de Jesus. O papel da Sociedade de Jesus. Eu não vou nem comentar. Até o comentário aqui é pesado, né? Mas é história. A história está registrada. Nós não podemos negar. Não podemos negar. Então eu não vou nem comentar aqui. Mas você agora está informado. Qual foi o principal objetivo
ou se o objetivo principal era um, esse objetivo foi torcido. Porque essa sociedade passou a ser um instrumento usado pelo inimigo contra a igreja. Usado pelo inimigo contra a igreja. Eu poderia aqui alongar bastante para falar sobre o papel da sociedade de Jesus. Vamos passar para o texto 2. Texto 2. O fim da Idade Média e a Renascença. O fim da Idade Média foi marcado por três coisas: pelo declínio medieval, pelo enfraquecimento do poder papal e pela abertura das comportas da liberdade. O fim da Idade Média foi marcado por três acontecimentos. Isso está na história. O declínio da Idade Medieval, da Igreja Medieval, pelo enfraquecimento do poder papal e pela abertura das comportas da liberdade. Terminada a Idade Média, teoricamente, é claro, a idade não passa de um momento para o outro. Há um período de transição. Há um período de transição. Então, terminada a Idade Média, teoricamente, em 1453, visto que sempre houve um período curto, mais longo, na transição de uma para outra idade, nem mesmo todos os instrumentos de repressão, como a criação da Sociedade de Jesus, o índice Index Prohibitório, todos os livros que a Igreja proibia, colocaram nesse índice proibitório. Os livros colocados no índice proibitório é proibida a leitura. Proibido. A criação da Sociedade de Jesus, do índice proibitório e da Santa Inquisição e tantos outros não foram suficientes para evitar o declínio do poder papal, bem como da Igreja Católica, os quais foram dia a dia perdendo o controle entre a população. Agora nós temos aqui o que é a Renascença. As comportas da liberdade se romperam. As comportas da liberdade se romperam. Consequências: a queda do Império Romano, o enfraquecimento do poder papal, que eram os dois poderes dominantes da Idade Média, permitir que a humanidade despertasse do longo sono que durou 1000 anos. A esse despertar, a história denomina de Renascença, período que vai do meado do século XV ao fim do século XVI, entre 1550 e 1600. Esse magnífico movimento cultural devolveu ao homem o verdadeiro sentido de vida, da beleza, da alegria, das necessidades espirituais, assim como das expectativas concernentes à eternidade. O homem se sentia livre para pensar, refletir, buscar a verdade. As cadeias do corpo e da consciência foram rompidas. Agora nós temos aqui a reação. Cientistas, filósofos, teólogos, poetas, escritores, pintores e outros foram se reencontrando, cada um com a sua vontade. Esse movimento se chama Renascença. E é claro que nós poderíamos comentar sobre ele, mas vamos deixar apenas o que está aí no seu livro. Então nós dissemos aqui, houve uma overdose de liberdade. Houve uma overdose de liberdade.
e, em consequências, muitos abusos. Livres das repressões medievais. De repente, cada um deixou despertar e aflorar suas vocações. Talvez por razões psicológicas, o homem sentiu necessidade de rejeitar e de negar tudo aquilo que, pela força, lhe havia sido imposto pela igreja. Na verdade, pela igreja do Papa, e não pela igreja de Jesus. Isso é bom a gente saber diferenciar. A igreja do Papa e a igreja de Jesus. A história, contudo, não soube, como ainda não sabe, fazer a diferença entre a heresia e a igreja cristã. A história não soube, ainda não sabe, fazer a diferença entre as heresias e a igreja cristã. Assim, sem querer, ou sem saber separar o joio, o certo do errado, o bíblico do antibíblico, principalmente os cristãos e os filósofos, rejeitaram em pó. Eles foram de um extremo ao outro. Rejeitaram em pó tudo que havia sido imposto como verdade absoluta. Acabaram rejeitando em pó. Não souberam separar o joio do trigo. Em nome da liberdade, muitos desatinos foram cometidos. Houve exageros. Satanás, que procura tirar proveito de tudo, usou muitos dos cientistas, teólogos, escritores e filósofos contra Deus, sua palavra e sua igreja. Uma avalanche de entulho satânico foi lançada por cientistas, teólogos, ateus e principalmente filósofos materialistas para confundir o homem da Idade Média moderna. Entre esse entulho está a teologia liberal. Está a teologia liberal. E vamos ter que, resumindo aqui, olha, tudo que eu estou dizendo, eu não estou tirando da minha cabeça. Tudo que nós estamos dizendo aqui está na literatura universal. Não estamos falando mal de igreja de ninguém, nós estamos falando daquilo que está escrito. Falar mal de igreja, não, de religião, não é a nossa vocação. Nós não fomos chamados para falar mal da religião de ninguém. Então nós fomos chamados para falar de Jesus. Então falar mal de religião não é a nossa vocação. E eu nasci na Igreja Católica Romana. Eu sei da sinceridade que existe lá. A minha mãe queria que eu fosse padre. Eu me dediquei a esse estudo. Eu conheço a doutrina católica romana. Eu frequentei todos os catecismos. Eu conheço a doutrina católica romana melhor do que muitos padres da atualidade. Que existe também infiltrado na Igreja Católica Romana padres que estão apenas exercendo teoricamente a função de padre, mas estão lá a serviço do inimigo e estão fazendo essa é a história. Então tem muita gente sincera na Igreja Católica. Eu fui sincero, minha mãe foi sincera, filha de Maria. Há sinceridade. Há aqueles que, por maldade, deturpam as coisas. Então, a bem da verdade, nós não podemos criticar o católico, não. Ele é sincero naquilo que ele crê. Agora, o dia que ele conhecer Jesus como seu Salvador, o dia que alguém ministrar ele a palavra da salvação, ele vai entender que, como religioso, ele era sincero. Então, tem muitos católicos sinceros e eu era sincero. A minha mãe era sincera. Agora,
nós não conhecemos a verdade. Então é isso que nós temos que falar. Não criticar a igreja, não criticar a religião de ninguém, mas falar de Jesus. Porque Ele é o libertador. E quando nós somos libertos, os nossos olhos se abrem. Aí nós vamos ver quanta coisa com sinceridade nós fazemos. Com sinceridade nós fazemos. E pensamos que estava certo. E essas pessoas colocaram o homem no lugar de Deus. A história da igreja que Jesus chamou de minha igreja é nosso pensamento. Que até o imperador Constantino, mais precisamente até o Edito de Milão, não é difícil escrever e compreender a verdadeira história da igreja, ou a história da verdadeira igreja. Os membros dessa igreja eram chamados eram conhecidos como cristãos. E em Antioquia foram os crentes, pela primeira vez, chamados de cristão. Nessa mesma época, se identificaria como sendo cristão. Nessa época, ninguém se identificaria como cristão por mera vaidade, para adquirir qualquer tipo de status. Identificar-se como cristão antes da Idade Média significava ter a coragem de morrer por amor a Cristo. Assim, não havia no meio cristão, assim não havia meio termo. Não havia meio termo. Cristão era cristão e pagão era pagão. Cristão era cristão e pagão era pagão. Nós temos aqui, na Idade Média, com toda rigidez, sempre houve, a igreja nunca acabou. A igreja nunca acabou. Deus nunca deixou de ter na terra fiéis. E os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E para entender isso, nós podemos usar aqui uma passagem bíblica. Alguém se lembra do tempo de Elias? Vamos lembrar da história da Acabe de Jezabel? Tempo de Elias. Acabe reinou entre 874 e 852. Jezabel versus Elias. Lá nós tivemos uma batalha entre Jezabel e Elias. Na Idade Média nós tivemos uma batalha entre a igreja chamada católica na época e o sistema vigente. No tempo de Jezabel, o próprio Elias disse: só eu fiquei. Não. Deus disse a Elias que ele tinha na terra, eu conservei Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Elias pensou que estava sozinho. Não. Eu mantive na terra 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Na Idade Média aconteceu mesmo. Deus nunca deixou de ter fiéis na terra. Ou mais ou menos, Deus nunca deixou. Então essa história de Jezabel e Acabe, nós encontramos uma réplica durante o período da Idade Média. Agora aqui nós vamos falar um pouco da reforma. Texto 3, a pré-reforma. A pré-reforma. Eu não vou acrescentar nada do que está aqui. Em 1054 desceram. Houve a separação entre as igrejas cristãs do Oriente, formando a igreja ortodoxa. Então isso aqui está na história.
a Igreja Católica já houve uma grande divisão. Uma grande divisão. E, em 1054, houve a separação entre a Igreja Cristã do Oriente, formando a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, e a Igreja Cristã do Ocidente, com sede em Roma. A Igreja, em 1054, sofreu uma grande divisão. A Igreja Ocidental, e essa Igreja passou a ser formada por 22 igrejas. 22 igrejas locais. Dessas 22 igrejas, com essa divisão, 21 ficaram no Ocidente e apenas uma no Oriente. 21 ficaram no Ocidente. E no Ocidente está a grande população da Terra. Quem domina a Ásia, quem domina a África, parte da Europa, hoje, é o islamismo, o budismo. Então, quem conhece a história sabe que a Igreja Católica Romana hoje é uma igreja pequena. 21 igrejas estão no Oriente. Cada uma tem um patriarca. O Papa exerce algum tipo de poder, mas cada igreja é cuidada por um patriarca. Aqui em São Paulo, um Papa famoso, católico, a igreja dele é do rito ocidental, oriental. Então, no Oriente, nós temos 21 igrejas no Oriente. Então, a igreja católica no Oriente é pequena. Cada quarteirão, a gente pode ver, quase que cada quarteirão tem uma mesquita. Mas as igrejas católicas que são pequenas. Uma delas, a católica ortodoxa, no Cairo, nós tivemos o privilégio de visitar. Essa católica ortodoxa do Cairo é a maior igreja católica do Egito. Mas o templo, eu acho que esse templo aqui daria pelo menos uma meia dúzia daquele. É a Igreja Católica do Egito. E segundo a tradição, aquela igreja é a católica ortodoxa. Segundo aquela igreja, a tradição, ela foi fundada por um dos discípulos daquele que encontrado, que foi adorar em Jerusalém, descrito aqui em Atos dos Apóstolos. Ele foi evangelizado por Filipe e ao retornar para sua terra, segundo a tradição, ele fundou lá uma igreja. O etíope, ele fundou uma igreja na Etiópia. E, segundo a tradição, essa igreja do Cairo é uma igreja fundada por essa igreja. É a maior igreja, mas é uma igreja bem pequena. O nosso guia pertencia a essa igreja, ele fez questão de nos levar lá. É a maior igreja, o maior templo do Egito. Mas que em cada quarteirão encontra uma mesquita. E é possível encontrar até duas no quarteirão só. Então, a Igreja Católica no Oriente é muito poderosa. Mas aqui no Ocidente, ela é uma igreja só. Católica Romana. Então, é uma igreja só. Essa igreja romana, na Europa, está perdendo cada vez mais o seu poder. Na América, Estados Unidos e Canadá, ela praticamente quase não existe. Então, a Católica Apostólica Romana no Ocidente são as igrejas que nós encontramos na América Latina. Aqui são fortes. Na América Latina é a igreja mais forte. Mas, nos demais países da Europa, Ásia, África, ela
é quase inexistente. Então, pensar que a Igreja Católica Romana é a maior religião da Terra é não conhecer a história. Aqui na América, sim. Aqui na América, sim. América Latina. América Latina. Do México para baixo. Os países que tiveram a infelicidade de ser colonizados por espanhóis e portugueses. Estados Unidos e Canadá foram colonizados por cristãos, nascidos de novo. E Estados Unidos faz divisa com o México. E, bom, não vamos abrir o espaço porque muita gente vai ficar ofendida. Mas a realidade é essa. A Igreja Católica Apostólica Romana não está entre as grandes religiões da Terra. Ela é grande apenas aqui no Ocidente. Aqui é a maior. Mas nos demais continentes, ela é quase inexistente. Isso é uma verdade que muita gente não conhece. Então nós temos aqui a história de alguns homens que deram sua vida pela verdade. João Hus, não vamos comentar sobre ele. Quando você precisar de qualquer informação, você vai encontrar aqui nesse livro. Os irmãos boêmios, isso aqui está registrado para mostrar que em qualquer tempo e em qualquer circunstância, quem quiser ser fiel a Deus tem condição de ser. Quem quiser ser fiel a Deus tem condição de ser. Mas às vezes tem que pagar com a própria vida. Isso, para nós que vivemos num país onde temos toda essa liberdade, é motivo de orarmos pelos nossos governantes, para que o Brasil continue sendo esse país onde há a liberdade de credo. Cada um escolhe a sua religião. Cada um escolhe. Agora nós entramos aqui na história de Lutero. Texto 4, a história de Lutero. Eu não vou contar essa história para você, mas tudo o que você precisa sobre Lutero, para o seu gasto, você vai encontrar nesse texto 4, a lição de número 10. Então, nós temos aqui o caso biográfico. Seu pai queria que ele fosse advogado, mas a sua vocação é de as indulgências do Papa. Isso aqui também marcou a história, a venda das indulgências para a construção da igreja de São Pedro de Roma. E se você leu, eu não preciso acrescentar nada. E foi a gota d'água que fez com que Lutero se tornasse um homem dado por Deus para fazer um grande movimento que foi feito na história. Estão vendendo as indulgências. E isso aqui é uma questão de leitura, não vou nem ler para você. A razão da venda das indulgências, o preço das indulgências e os benefícios alcançados. Primeira graça. Olha, aqui nós falamos sobre 1, 2, 3, 4. Pagando, recebido. Pagando, recebido. Aqui um parênteses apenas. O perdão. Existem duas coisas, a culpa e a pena. A culpa e a pena. A Igreja Católica ensina que quando o padre ordenado, recebe uma confissão, ele tem o poder de perdoar a culpa. Mas ele não pode perdoar a pena. A pena precisa ser paga. Ele não pode perdoar a pena. Biblicamente, nós sabemos disso. Só que para nós, a
pena foi paga. Se eu estou aqui, porque alguém pagou minha dívida. Se você está aqui, porque alguém pagou sua dívida, a pena tinha que ser paga. O salário do pecado é a morte. Mas alguém chamou para si a responsabilidade de pagar a nossa pena, dando a sua própria vida. Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou, perdoou as nossas dívidas e pagou a nossa pena. Então, nós somos livres. E na doutrina católica, o padre, mediante a confissão, ele perdoa a culpa. A gente não pode perdoar a pena. A pena tem que ser paga. Então, foi baseado nisso que eles cometeram todos esses erros graves, vendendo as indulgências, vendendo. E ainda hoje, a pena se separa. Então, quando o padre, mediante a confissão, ele perdoa a culpa, mas a pena tem que ser paga. E para as pessoas muito pobres, hoje mudou muito. Esse negócio de confissão já foi um jeito de vida. Hoje, para as pessoas muito pobres, os padres, a pena, o pagamento tem que ser pago. Mas o padre coloca o pagamento através de reza, especialmente a Ave Maria. Quando a pessoa termina a confissão, o padre perdoa a culpa e sentencia a rezar 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Pode ser sempre, pode ser 10, mas tem que pagar, tem que pagar. E foi por isso que tiveram que inventar o rosário. Então, o padre condenou uma velhinha de 80 anos a rezar 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Ela vai rezar. Agora, de repente, como é que ela vai contar? Aí inventaram o rosário. Ela reza uma, passa a quantia. Duas, passa a quantia. De repente, já rezou 10, deixa eu ver quantos que falta, para 50. Ela tem a minha conta. Então, são coisas simples que a gente, se tiver dúvida, alguém explica, a gente não entende. Então, pela doutrina católica, o padre não pode perdoar a pena. Então, ele estipula um preço. Biblicamente, essa pena foi paga por Jesus na cruz do Calvário. E essa pena custou o seu próprio sangue. Ele nos comprou e pagou o seu precioso sangue. Estamos chegando.